dando início a mais essa atividade desse domingo, de manhã, domingo gostoso, mais fresquinho. E antes de a gente entrar no nosso tema, eu vou convidar a todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento, mentalizando a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus, nosso Pai. Agradecemos ao Mestre por mais essa oportunidade que nos foi concedido de estarmos aqui nesta manhã, onde encontramos o Teu amor, a Tua paz, a envolver esse ambiente para que todos nós pudéssemos aurir dessas Suas energias, desse Seu amor. Permitir, Senhor, que possamos ser auxiliados pelos Teus propósitos, pela direção espiritual da casa, para que possamos encontrar as melhores palavras, a fim de que todos nós possamos buscar o melhor entendimento das lições que vamos estudar na manhã de hoje, que é a continuidade dos Teus ensinamentos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós vamos falar hoje sobre egoísmo. Esse tema está nas questões 913 a 917. Esse tema também está no livro 3, capítulo 12, que fala da perfeição moral e que vai das questões 893 a 919. Como nós vamos ver até a questão 917, ainda vai ficar por uma outra oportunidade, mais duas questões, que vai fechar esse capítulo. Nós vimos também que esse capítulo fala sobre a perfeição moral e vimos que a perfeição moral é um processo lento e contínuo de evolução espiritual. Então nós vamos evoluindo progressivamente, continuamente, só que é um processo lento, não é da noite para o dia. Baseia-se na prática do bem, na superação dos vícios e em seguir os exemplos de Jesus. Lógico que nós estamos muito distante de Jesus, mas a gente tem outros exemplos menores para a gente seguir, né? Chico Xavier, Madre Teresa, enfim, tantos outros espíritos que passaram aqui, que deixaram bons exemplos para a gente. Nós vimos dia 8/2, nas questões 893 a 906, nós falamos dos vícios e das virtudes. Enquanto o vício atrapalha o nosso progresso espiritual, as virtudes nos ajudam no nosso progresso espiritual. Então, cabe a cada um de nós combater vício e melhorar as nossas virtudes. Nós falamos no dia 8 de março sobre as paixões, e que as paixões, até certo ponto, ela nos ajuda. O exagero dela nos atrapalha. Todos esses vídeos estão no YouTube. Quem quiser assisti-los, é só baixar lá, e assim eu quiser assistir lá mesmo, tá? Se não quiser baixar. E hoje nós vamos falar sobre egoísmo. Será que o egoísmo atrapalha ou nos ajuda no nosso progresso espiritual? É isso que nós vamos ver. Questão 913, Kardec pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual se pode considerar como mais radical? Quer dizer, nós temos um monte de vícios, né? Um monte. Qual deles é mais radical, que pode atrapalhar o nosso progresso espiritual? E os espíritos respondem: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Ele deriva de todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruídos a causa. Então nós temos vários vícios, mas todos eles estão ligados ao egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo
busca somente o nosso interesse pessoal, a minha felicidade. O outro? Outro. Importante eu ser feliz. O outro não precisa ser feliz. O outro que se dane. Né? E não é assim. Enquanto nós não pararmos de olharmos somente para nós mesmos e termos uma preocupação maior com o outro, né? Enquanto nós não pararmos de olhar somente para a nossa felicidade e também para a felicidade do outro, nós não destruiremos, como diz a resposta aqui, a causa. A causa está nisso, né? Mas a resposta continua. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, a presente existência nossa, né, da perfeição moral, atingir essa perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo. Todo o sentimento de egoísmo. Porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E é o que menos a gente faz, né? A gente só se preocupa com a gente. Eu acho que a resposta aqui, eu penso que a resposta aqui está sendo muito exigente para nós ainda. Mas nós devemos nos esforçar. Se nós não conseguirmos combater todo o egoísmo, uma boa parte desse egoísmo seria importante que a gente combatesse. Por quê? Porque ele é a origem de todos os males. E que por mais que se combatam os outros vícios, não se chegará a extirpar os outros vícios se a gente não atacar o egoísmo. Nós temos o orgulho, tanta vaidade, tantas outras, tantas chagas que nós temos, mas tudo está relacionado com o egoísmo. Todo mal, ele deriva do egoísmo porque nós pensamos em nós próprios, né? E o que é esse mal? É a negação da caridade. Porque se nós invertermos o papel e sermos mais caridosos, mais bondosos para com os outros, nós deixaremos de olhar para nós e se preocuparemos mais com o outro, ser mais amoroso com o outro. Isso é importante. Nós vamos começar a combater o nosso egoísmo. E o egoísmo, é o defeito mais difícil de se eliminar. Por quê? Porque está ligado, ele é inerente à nossa matéria, à nossa formação, ao nosso mundo. A gente vê o que acontece à nossa volta e a gente vê o excesso de egoísmo que existe em tudo. No trabalho, no trânsito, nos lares, nas guerras, em tudo a gente vê o excesso de egoísmo. Só se olhando para você ou para o seu povo. O meu povo precisa disso. O outro pode morrer de fome, morrer de dor, né? Mas o meu povo, não. Então, o que é isso? Um egoísmo que deixa de ser individual para ser coletivo. Na questão 916, um pouco mais para frente, né, Kardec vai fazer uma observação muito importante na pergunta, que o egoísmo parece crescer com a civilização. Ele parece aumentar, quanto mais aumenta a civilização, parece que ele mais cresce com a civilização. E o que é isso? Isso indica que o egoísmo ele vai chegar num ponto crítico, num ponto de grandiosidade, assim, de evolução de egoísmo, não é de grandiosidade, de bondade, né? Ele vai chegar num ponto tal que vai fazer com que nós aprendamos a refletir mais sobre esse egoísmo, onde todas as pessoas vão estar só se olhando para si próprio. E aí o que vai acontecer? Nós vamos nos olhar para nós mesmos e falar assim, o que eu preciso para mudar isso? Eu preciso de mais educação? Com certeza, eu preciso de mais educação. Mas educação não é instrução. Instrução a gente encontra nos livros, na escola, que nos ensina português, matemática, ciência e tantas as outras coisas. Isso é instrução. Educação é equilíbrio moral. É se olhar para dentro de você e falar assim, o que é que eu faço que eu magoo os outros? Não é se sentir magoado, é o que eu faço que
que eu magoo os outros. E eu vou procurar me corrigir nesse sentido. Ame o próximo. A cura para o egoísmo está na prática da caridade. Quando nós praticamos a caridade e entendemos na imortalidade da alma, nós começamos a diminuir a importância das coisas deste mundo para dar mais importância para as coisas espirituais. Os bens materiais vão ficar aqui, nós não vamos levar nada. E achar que a gente briga com uma pessoa e nós nunca mais vamos nos encontrar com essa pessoa, lê do engano. Daqui a pouco nós estamos do lado de lá e nós vamos encontrar com esta pessoa do lado de lá. Então, lê do engano, a vida não se acaba. A partir do momento que a gente entender sobre a imortalidade da alma, que o espírito não morre e que nós estamos aqui numa passagem, nós vamos compreender um pouco melhor que nós não vamos levar nada dessa vida. Na questão 914, Kardec pergunta: o egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, de olhar somente para si, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? Kardec pergunta aos espíritos. E eles respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor sobre as coisas materiais, sobre as coisas deste mundo. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Nós já falamos da educação. Não é instrução, é educação. Certo? Instrução, nós temos diversos lugares para ter instrução, inclusive na internet, tem um monte de instrução, mas é educação. Então, essa resposta nos oferece um certo otimismo fundamentado. Por quê? Porque o egoísmo, ele pode sim ser vencido. Não por decreto. Ninguém vai publicar um decreto do governo. A partir de hoje está proibido o egoísmo. Não existe isso. Egoísmo é coisa nossa, é coisa de desenvolvimento espiritual, é nosso desenvolvimento, é nossa educação. É a nossa evolução consciente, botando o nosso raciocínio, o nosso pensamento, buscando através da instrução, nós precisamos da instrução para nos melhorarmos, e nós podemos ter instrução dentro da doutrina espírita. Vários livros ensinam nós a termos essas instruções. Só Chico Xavier já deixou mais de 400. Mais de 400 obras de um valor inestimável. Eu, sinceramente, acho que eu não vou conseguir ler todos, porque são muitos livros. Mas se eu conseguir ler 10, e desses 10 conseguir praticar, já está bom demais. Então, conhecer a verdade espiritual através da instrução e da educação, praticar o bem e o desprendimento, porque nós não vamos levar mais nada daqui, nós só vamos levar as coisas que nós fazemos de bom ou de ruim. Na 915, Kardec pergunta: o egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra? Quer dizer, se ele é inerente, será que ele é inerente à espécie humana? Todos os seres humanos estão enraizados com esse egoísmo? Vamos ver a resposta. É certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a Terra e não à humanidade em si. Não são todos os seres humanos que são egoísmos, mas os seres inferiores ligados à Terra. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, outras encarnações, perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. Não tende sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Sabemos de um monte, gente? Eles existem além do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência.
Quem não é egoísta, não fica, eu não sou egoísta. Você é, eu não sou, tá? Ele não fica se pondo em evidência. Ele não tem esse orgulho. Age em silêncio, né? Com seus exemplos, com o seu modo de proceder, né? Então, essa mensagem traz esperança e responsabilidade para nós, né? Porque se o egoísmo é um obstáculo temporário que será superado com o nosso esclarecimento espiritual, a nossa transformação moral vai acompanhar essa nossa evolução. Então, nós evoluindo de um estado de inferioridade para um mundo de regeneração, de fraternidade, nós vamos combatendo esse egoísmo. Lógico que no mundo de regeneração nós ainda vamos ter uma certa dose de egoísmo, mas não tanto quanto aqui no mundo de provas e expiações. E nós temos, como diz o texto, né, vários espíritos que estão aqui entre nós ainda encarnados e outros que já tiveram, já retornaram e nos deixaram tantos exemplos, né, de pessoas que praticam a caridade, que não têm o egoísmo. Aí vamos para 917, que nós fizemos um comentário lá atrás, né? Kardec pergunta: o egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como a causa poderia destruir o efeito? É a causa, e como que a causa vai destruir esse efeito nocivo na sociedade? Os espíritos respondem: quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo de solidariedade. Sentimento mútuo de solidariedade. Ah, mas o outro não me ama. O problema é dele. Ame. Ah, mas o outro me atira. Não atira. Ah, mas ele não machuca. A gente, um buzina no trânsito, o outro buzina atrás. Aí aquele vai tirar satisfação. Você percebe, gente? Para que isso? Um xinga, o outro xinga. Parar com isso, né? Parar com isso, né? É pelo amor e não pela dor, gente, que a gente precisa mudar essa nossa situação. Mas se for pela dor também, as leis divinas estão aí. É uma questão de escolha nossa, né? Escolher o amor ou escolher a dor para a nossa mudança. Então, quanto antes a gente compreender a necessidade de eliminar ou diminuir este egoísmo, melhor para nós. Por que eu tenho que me achar o melhor do que todo mundo? Isso é orgulho. Por que eu tenho que achar que eu sou a única pessoa que sabe fazer as coisas? Isso é orgulho. Não é assim que funcionam as coisas, né? Essa resposta também nos ensina a necessidade que o homem tem de aprender a viver em sociedade, de forma fraterna. Então nós precisamos aprender a viver em sociedade, no trabalho, no trânsito, em casa. Aliás, é dentro de casa que começamos a viver na nossa pequena sociedade para aumentar essa sociedade lá fora. Mas a resposta continua. Os espíritos continuam. Então, o forte não será o apoio... o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Então, a resposta revela que o aumento do egoísmo na civilização é um processo de fermentação. Ele vai fermentando, ele vai aumentando, né, essa maldade. Mas uma hora a gente vai se cansar de tudo isso. A gente vai se cansar dessa maldade. Então, nós teremos o desejo de cura. Como que eu consigo mudar esse egoísmo na sociedade? Eu consigo mudar tirando o meu egoísmo. Parar de voltar para mim próprio e de olhar somente para mim. Então, o outro vai aprender com as minhas atitudes, com as minhas ações, né? O que é isso?
transformação moral. Educação, não é instrução, educação moral. Né? Tudo isso vai levar a Terra a passar de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Mas enquanto nós não nos melhorarmos em tudo isso, nós continuaremos no mundo de provas e expiação, onde a maldade vai predominar. Então a educação moral é que vai transformar corações, é que vai nos melhorar. A última questão, Kardec pergunta: qual é o meio de se destruir o egoísmo? A gente até sabe, né? Porque a gente já viu as outras respostas. Né? O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso futuro real e não desnaturados pelas ficções alegóricas, né? Pelas fantasias. Né? O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Aqui a espiritualidade nos ensina como combater esse egoísmo, né? A predominância da vida moral sobre a vida material. Quando todos conhecerem a doutrina espírita e saber que a vida não é só isso, e que amanhã nós estaremos de novo neste planeta, nós vamos cuidar melhor do nosso planeta. Nós não vamos destruir os rios, as águas, as plantas, os animais, porque amanhã nós vamos voltar aqui. Nós vamos precisar disso aqui. Quando os nossos políticos entenderem que a vida não é só isso e que amanhã eles vão estar aqui, eles não vão desviar dinheiro público que deixa de construir hospitais, escolas, que cuide das pessoas pobres que hoje passam fome, passam dor, passam necessidade, que não tem uma água encanada, que não tem um esgoto, que não tem nada. Amanhã eles vão encarnar aqui e vão encarnar aonde? Aonde eles deixaram de construir um hospital. Então, o conhecimento da doutrina espírita e saber que nós vamos precisar desse planeta amanhã vai fazer com que a gente repense a nossa maneira de viver. Repense a nossa maneira de agir com a natureza. Então, eu penso que o homem deveria combater o egoísmo como se combate uma peste. Quando nós tivemos o vírus da Covid, o mundo parou. Um monte de cientista para descobrir a cura de uma doença que matava milhares de pessoas. 1.000 pessoas por dia, muito mais do que isso por dia, 5, 10, 20 mil pessoas por dia morriam por causa de um vírus. O mundo parou. O egoísmo deveria ser igual. Uma peste nociva que a sociedade deveria combater. Se a gente não fizer esse combate, amanhã o combate vai ser feito através do sofrimento, através da dor. Então, o egoísmo é um flagelo e nós precisamos eliminá-lo o quanto antes para a nossa felicidade individual e coletiva. Então, concluindo, o Espiritismo propõe o desenvolvimento da caridade como antídoto principal ao egoísmo, é ser caridoso. Né? E Kardec ensina que fora da caridade não há salvação. Isso está na doutrina, está no Livro dos Espíritos, é só pegar lá e ler, certo? Fora da caridade não há salvação. A evolução individual, cada um deve trabalhar as suas próprias imperfeições, cada um deve se olhar para dentro de si e falar assim, no que eu magoo o próximo? Procure se modificar, procure se corrigir. Todos nós temos espinhos. Ah, mas o outro também tem. Aprenda a conviver com o espinho do outro. Todos nós somos alfinetados. Vocês acham que aqui na casa espírita não tem problema? Lógico que temos. Vocês acham que no trânsito não tem problema? Lógico que temos. Em casa não tem? Lógico que tem. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Mas nós precisamos aprender não a eliminar o espinho do outro, o meu. É o meu que eu tenho que procurar eliminar. Né? Então, em vez de focar nas imperfeições dos outros, focar na sua imperfeição. Kardec ensina
Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pela sua evolução, pela sua transformação moral, em olhar os seus defeitos, né? E pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. O que eu tenho de má inclinação? É isso que eu tenho que trabalhar, é isso que eu tenho que domar. Eu vou passar um áudio aqui, que eu fiz com a inteligência artificial. É um resumo de tudo o que nós falamos aqui. É algo novo, é algo que tudo que é feito pela primeira vez não fica perfeito, né? Mas vai ser um resumo de tudo que eu falei aqui. E depois a gente já encerra isso aqui. O egoísmo é considerado o vício radical, fonte de todo mal, que neutraliza virtudes como justiça, amor e caridade. Está ligado à inferioridade dos espíritos encarnados e reflete a influência da matéria sobre o espírito. Apesar de ser inerente à humanidade, ele cresce com a civilização, alimentando a maldade e dificultando a convivência fraterna. Sua eliminação é complexa, pois está enraizado na natureza humana, mas pode ser vencido por evolução espiritual, educação moral e prática da caridade. A educação, tanto intelectual quanto moral, é fundamental para reduzir o egoísmo, promovendo o entendimento da imortalidade da alma e a importância do amor ao próximo. Espíritos em processo de depuração perdem o egoísmo ao longo de múltiplas encarnações, indicando que sua superação é possível e temporária. A transformação moral e a compreensão do futuro espiritual ajudam a enfraquecer o egoísmo, levando a uma sociedade mais justa e solidária. A prática da caridade é o principal antídoto, e a evolução individual é essencial para a construção de um mundo de regeneração, onde o amor prevalece sobre o interesse pessoal. Então é isso, gente. A prática da caridade é que faz com que a gente modifique tudo isso. A instrução é importante, a educação é importante, mas a caridade é o mais importante de tudo. Gente, essa vida vai passar. Nas paredes de hospitais é onde a gente escuta as preces mais sinceras, principalmente daqueles que estão desencarnando. Vocês já prestaram bem atenção nisso? Quando a gente está num velório, está ali vendo a pessoa, passou a vida daquela pessoa. Essa vida vai passar, e vai passar muito depressa, vai passar muito depressa. Aproveitemos essa vida para aprender, para fazer o bem, para ajudar o outro, para viver em paz, para viver em harmonia. Quando a gente vai no cemitério, ali estão cheios de ideias, de planos maravilhosos. Muitos não se concretizaram, outros se concretizaram. Mas eram planos. As pessoas, o corpo está lá. Essa vida vai passar muito rápido, muito rápido. Fazemos uma autorreflexão nossa e procuremos combater esse mal. Egoísmo não nos ajuda na nossa perfeição moral em nenhum estágio, nem com pouquinho, nem com muito egoísmo. Quanto mais, pior, mas o menor estágio dele também nos prejudica na nossa evolução. Obrigado pela paciência. Era essa mensagem que eu queria passar. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes.